Opa, aqui é o Timóteo, aqui é o professor mais uma vez com vocês. Dessa vez para resolver a lista 2, a lista de logaritmo. Então, tá? Então vamos resolver toda a lista de logaritmo aqui para vocês. E para você que ainda não tem acesso às minhas listas estão para o pessoal que é cadastrado no meu site. Então, todo o pessoal que baixou a apostila 1, inclusive o link para poder fazer o download dela vai estar aqui na minha descrição. Esse pessoal vai receber as minhas listas que são enviadas semanalmente, tá? E vamos embora, vamos para a primeira questão. A primeira questão, a questão do Enem 2015, fala o seguinte: o engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, conforme a figura. Então tem um gráfico aí de uma log de x. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h. Então isso é importante, o eixo x divide a altura h ao meio. E a base do vidro seja paralela ao eixo x, e a base do vidro paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornecesse a altura do vidro em função da medida n de sua base, em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Então, o maior problema dessa questão é solucionar, saber a altura em função de n, mas o problema, na verdade, dentro disso aí, está relacionado com a distância que esse vidro está afastado do eixo y. Por quê? Porque observe o seguinte: na hora que eu tenho todo o meu gráfico desenhado, eu sei que a minha altura está sendo dividida ao meio pelo eixo x, então para cima é h sobre 2, para baixo é h sobre 2, massa. Só que na hora que eu vou analisar os pontos aqui, ó, que é os pontos de extremidade do meu vidro, essa distância daqui para cá eu não sei qual é o valor dela. E a distância daqui para cá eu também não sei, porque é esse valorzinho mais o n. Então aqui está o problema. Essa distânciazinha que eu não conheço. Tá? E essa distância eu vou chamar ela de distância A. Ela vai ser meu maior questionamento nessa questão. Não é à toa que vocês vão ver que o maior problema dessa questão está na equação do segundo grau e não em log. E aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. Vamos pegar esse ponto e vamos montar a log. Ó. Esse ponto e aquele ponto lá de cima. Ó. Então o que é que vai acontecer? Se eu tenho que minha log, né, se eu tenho que a minha função é log, y igual a log de x, eu tenho o seguinte, que esse ponto aqui é h sobre 2 negativo, né, para baixo, ele está para baixo, então o valor de y dele é para baixo, tá em metade, já que o eixo x divide ao meio. Ok, vamos lá, então qual é o x dele aqui? O x dele é justamente a distância daqui para cá, que é o a. Então, menos h sobre 2 igual a log de a. Show de bola, vamos pro próximo então. O mais h sobre 2, que é o ponto que está lá em cima. E o x dele é o quê? É esse pedaço mais o n, né? Esse pedaço mais esse, então log de a mais n. Show de bola, é o x dele. Muito bom, e aí então eu tenho um sistema para resolver. E o meu problema é encontrar o a, porque o a não é algo pedido na questão. A gente tem que encontrar ele, tá? Então o que eu vou fazer para resolver esse sistema aqui é somar. Porque na hora que eu somo, ó, o que é que vai acontecer? Direto aqui, ó. Já é tchá e aqui é puf, morreu. Show de bola. E aqui, o que é que vai acontecer? Aqui vai dar zero, bom demais. Agora e aqui eu vou somar esses dois logs, vai ficar log de A mais log de A mais log de A mais N. E aqui vai ser a primeira propriedade de log que eu vou usar, e é talvez uma das poucas que eu vou usar aqui, tá? Fora, depois eu vou usar esse pontozinho para uma coisa aqui, mas é algo que todo mundo já sabe. E vamos ao seguinte, log de A mais log de A mais N é log de A vezes log vezes A mais N. Por quê? A gente sabe que a multiplicação dentro de um logaritmando separa em dois logs. Então a soma de dois logs é a multiplicação dentro de um logaritmando. Então vai ficar A vezes A mais N. E agora é só fazer a distributiva. A vezes A dá A ao quadrado e A vezes N dá AN. Show de bola. Então A ao quadrado mais AN. E aí a gente sabe o seguinte, o log de 1 é 0. Então se o log dessa coisa toda aqui dentro está dando 0, é porque essa coisa toda aqui é quanto? 1. Todo mundo sabe que o log de 1 é 0, né? Porque qualquer base que esteja aqui elevada a 0 vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, show de bola. Então, o que é que vai acontecer? Então, A mais A ao quadrado mais AN é igual a 1. E aí sim eu vou poder descobrir quem é meu A com essa equação do segundo grau. Vou só passar esse 1 para cá e vou trocar aqui para deixar o A atrás, só para ficar na forma bonitinha da equação do segundo grau. Com um pequeno problema. O meu B é uma incógnita. Mas é uma incógnita pedida pela questão. A questão quer esse N, né? Porque até é H em função de N. Então ele vai ser útil. Eu preciso dele. Não necessariamente eu precisaria de um número. Até porque não dá para definir o A como um número fixo, né? Depende aqui do vídeo. Tá? Então, esse é o meu problema da questão. Porque o pessoal vê um N aqui. Cara, não consegui. Não, cara, você conseguiu.
Você conseguir não é porque está faltando número que você não conseguiu, porque ele deu uma função e quer outra função. Tá? Então eu preciso desse n aqui e talvez seja ele o meu problema para a sua solução. Então vamos deixar aí, vamos resolver essa equação do segundo grau em A, tá? Vê que não é x, né? Não é x ao quadrado mais nx menos 1. É A ao quadrado mais na menos 1 igual a 0. Show de bola. E na hora que eu for resolver ela, ó, vai ter uma pequena confusão aqui com A, com B, com C, até porque tem o A, que é o coeficiente, e o meu próprio A é minha incógnita, né? Mas vamos lá. Quem é que é o coeficiente que está na frente do A ao quadrado, que a gente chama já ele de A? É 1, tá? Então esse cara que está ali na frente é 1. Separei aqui meu quadro. O B é o cara que acompanha um termo que está elevado a 1, né? O A, ou seja, o X, né? Nesse caso aqui. E esse caso o B é mais N. Então meu B é mais N. E o meu C é o cara que não acompanha ninguém, é o menos 1. Show de bola. Daí pra frente, o que é que eu preciso? Montar o delta. Depois que eu monto o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, então meu delta vai ser b ao quadrado, n ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é menos 1. Show de bola. E aí então vai ficar delta n ao quadrado menos 4 vezes menos 1. E aí, ó, o menos com menos dá mais, então vai ficar n ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, e menos com menos mais 4. Cara, esse n aí, deixa o n quieto, rapaz, ele é a solução. Vamos continuar então, o que é que vai acontecer? O que é o meu a, né, o meu x lá, do meu Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b vai ser menos n, mais ou menos a raiz do meu delta, que é n ao quadrado mais 4, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Show de bola. Morreu aqui, porque agora eu só preciso fazer uma única análise nessa equação do segundo grau, que é o a, ele é um logaritmo, então ele nunca pode ser menor ou igual a zero. A gente já concluiu isso. Show de bola. Então, se eu sei que ele nunca pode ser menor ou igual a zero, eu não posso ter duas soluções negativas, né? Não posso ter uma soma de dois números negativos, porque a soma de dois números negativos continua negativa. Então, eu tenho que somar pelo menos com um número positivo aqui, porque na hora que eu somo com esse número positivo, o que é que vai acontecer? Tem a possibilidade desse a ser positivo, até porque ele deve ser positivo. Então, a solução negativa, puf, morreu. Não vou usar ela. Então, eu vou ficar com menos a mais n, raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2a. 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Esse é meu a. E aí, qual é o que eu devo fazer agora? Tá tudo bonitinho, já encontrei qual é o meu a. O que é que eu preciso fazer? Eu só preciso substituir em alguma das equações aqui que eu conheço, né? Então, se eu tenho esse meu a, que eu acabei de descobrir aí, ó, eu vou colocar ele ou na primeira ou na segunda. Obviamente, por uma questão de facilidade, vou jogar na segunda, né? Tem um menos ali para mexer com log. Não tô afim. Vou jogar ele aqui dentro dessa segunda equação aqui. Então, na hora que eu jogar aqui dentro dessa segunda equação, o que é que vai acontecer? Ó, vai ficar um trambolho, mas um trambolho muito simples, ó. H sobre 2 igual a log, e o a eu vou trocar por todo esse trambolho de menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Então, vamos lá. Vou jogar o a aqui dentro. Vai ficar o seguinte, ó. H sobre 2, né, igual a log do trambolho, né, do meu a, mais o n aqui do final. E aí, ó, vem só uma organizaçãozinha. Vou ter que fazer MMC aqui, né, porque eu tenho a soma de uma fração com o número inteiro aqui. Obviamente, esse número inteiro tem 1 aqui embaixo dele. E o MMC de 2 e 1 é 2, massa. Então, MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes essa coisa inteira aqui vai simplesmente repetir. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes n dá 2n. Beleza, então somei minha fração com o meu inteiro. O que é que vai acontecer aqui? Só preciso organizar minhas contas. Eu tenho 2n menos n. Então, eu estou pagando 2 e tirando 1. Se eu tenho 2 menos 1, isso vai me dar o quê? Vai me dar 1, né? Então, beleza. Então, vou ter n aqui dentro, né? Show de bola. E aqui, vou repetir aqui, n ao quadrado mais 4. Massa. O resto tudo repetido, né? Só teve essa conta aqui. Massa. Então, se eu tenho isso aqui, eu só preciso agora passar esse 2 para lá multiplicando. Então, quando eu passo esse 2 para lá multiplicando, né? Se ele está dividindo, ele passa multiplicando, obviamente. Então, vai ficar h igual a 2 vezes o trambolho log, que é o log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E isso é justamente a minha alternativa. Por mais que parecesse feia, por mais que parecesse estranha, esse trambolho é a resposta. Vamos dar uma olhadinha lá? A alternativa correta, letra E de estudando. Show de bola, questão 1, questão de log, questão muito boa, né? Talvez por algumas pessoas considerada a equação de log mais difícil, mas eu não diria isso. A dificuldade dela é em uma equação de segundo grau e não em log em si, né? Até porque a única propriedade de log que a gente usou, na verdade duas, né, propriedades, ou melhor, uma propriedade e um valor. A gente usou a propriedade log da soma, né, que eu somo 2 logs, que é o produto logaritmando, e o log de 1, que é 0, né? Foi o que a gente usou de log no máximo, e o resto ficou tudo descrito para a equação de segundo grau, foi a parte mais difícil. E aí vamos então para a segunda questão do professor, que é o seguinte, a questão de Enem 2016, que fala o seguinte:
Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, e aí no sudeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por magnitude, o M, né? 2/3 do log da energia, né? Que ele vai falar aqui, e a energia inicial. Ele vai falar o seguinte, ó. Sendo a energia em kWh liberada pelo terremoto, e é zero uma constante real positiva, né? Então uma constante aí que é uma espécie de energia inicial. Considere que E1 representa energia nos terremotos, E1 e E2 representam as energias nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Então E1 é no Japão e E2 é na China. Qual é a relação entre E1 e E2? Então vamos lá, vamos usar a fórmula que ele deu para escrever essas magnitudes. Ele falou o seguinte, que a fórmula da magnitude é essa. Então, para o Japão, a magnitude foi 9. 2/3, então, do log, a energia dele mandou chamar de E1 e E0 não vai interferir. Na China, a magnitude foi 7, então é 2/3 do log de E2, foi assim que ele mandou chamar essa energia, dividido por E0. Então eu vou resolver esse sistemazinho e eu vou resolver esse sistema subtraindo. Por quê? Observe o seguinte, ó, é prática, você tem que estar pensando já avançado. Primeiro que a subtração vai resolver o problema aqui do 9 e do 7, vai adiantar um pedaço da conta. Mas o mais importante dessa minha subtração é o seguinte, na hora que eu subtraio dois logaritmandos, melhor, dois logs, o que é que vai acontecer? Na hora que eu subtraio dois logs, os logaritmandos irão dividir. E na hora que eu dividir, então, E0 por E0, vai cortar. Isso é fantástico. Então vamos subtrair 9 menos 7 dá 2. E vai ficar o que? 2/3 desse log de E1 sobre E0, menos 2/3 de log de E2 sobre E0. Show de bola. E aí eu tenho, ó, posso primeira coisa colocar o 2/3 em evidência para facilitar a minha vida, né? Então colocando 2/3 em evidência vai ficar 2/3 dos logs, né? Show de bola. E aí, ó, na hora que eu coloquei os 2/3 em evidência aqui, né? Obviamente se eu voltasse distribuindo aqui, voltaria, mas minha ideia é colocar em evidência porque eu tenho a subtração de dois logs. E a subtração de dois logs é a divisão de dois logaritmandos. Então vai ficar 2 igual a 2/3 do log de E1 é 0 dividido por E2 é 0. Show de bola. Então a divisão de dois logaritmandos aqui, né? Que era o E1 sobre E0 e E2 sobre E0. Então, se eu tenho eles dividindo, a divisão de uma fração, o que é que eu faço? Divisão de duas frações. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aqui o E0, ó, é tchá e é tome, era o que eu precisava. Tchá e tome. Foi adiantado, mas ó, voltando aqui, pra quem não viu, o 2 morre com 2 aqui já de primeira, né? Tchá, tchá e tome. O E0, tchá e tome. Show de bola. Então morreu o meu E0, era o meu foco aí. O 2 morreu aqui também. Pelo amor de Deus, cara, não vai colocar 0 porque tu cortou esse 2, tá? Por favor. Na hora que você coloca o 0 aqui, acabou sua conta. Você tá dividindo aqui. Dividiu por 2 de um lado, dividiu por 2 do outro. E o termo neutro da divisão e da multiplicação é o 1. Então aqui vai ficar o 1. 1 igual a 1/3 de log de... Aqui ficou. É 1 em cima, é 2 embaixo. Show de bola, morreu. O que é que vai acontecer agora, ó? Eu só preciso isolar, organizar minhas contas aqui. E como é que eu vou organizar essas contas aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar o 3. Se ele está aqui dividindo, ele vai ficar, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Vai ficar 3 vezes 1 que dá 3. 1 vezes esse log vai só repetir o log, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então log de E2 de E1 sobre E2. E aí a gente sabe de uma coisa. O log, quando não tem base aqui, significa que a base dele é 10. Então se a base dele é um 10, né? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar essa base 10 nele aqui. E veja que eu troquei os lados aqui. Por que que eu troquei os lados? Cara, se o 3 é igual ao log de E1 sobre E2, se eu inverter vai ficar menos e menos, né? Na hora que eu passo de um menos para o outro. Mas, pô, se isso é igual a isso, então o inverso também é igual, né? Se eu tenho que A é igual a B, então B é igual a A, né? Então não vai inverter, não preciso fazer troca de sinal, até porque ia ficar menos e menos, multiplicava os dois por menos 1, ia ficar positivo do mesmo jeito, tá? Só fiz trocar aqui para poder passar esse 10 aqui na forma de expoente, certo? Simplesmente didático. Então vai ficar E1 sobre E2 e 10 elevado a 3. Show de bola, 10 elevado a 3. Basicamente acabou minha questão, porque eu já tenho aqui a relação deles, eu preciso passar o E2 para lá. Se ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 10 elevado a 3 vezes E2. E aí dá para procurar a alternativa. E1 é 10 elevado a 3 vezes E2, a alternativa correta. Letra C de coisa. Show de bola, e aí vamos direto para a terceira questão.
A terceira questão também é uma questão do Enem, né? E é a seguinte: para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de 500 de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é o seguinte: ele vai ter uma parcela e ele vai pagar ela X vezes, né? Então o valor total do empréstimo vai ser a parcela vezes a quantidade de vezes que ele vai pagar. Show de bola. Ok, né? Inclusive o valor que ele paga é 5.000, né? Então o valor da parcela vezes a quantidade de vezes que ele vai pagar. E essa quantidade de vezes que ele vai pagar justamente é o N, né? É o número de prestações, a quantas vezes ele vai pagar o valor P até que se complete os R$ 5.000. Show de bola. Então, se eu tenho essa equação para determinar minha parcela, o que é que ele fala? Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013, 2, deu informações aí, a gente vai usar essas informações, então uma nota aí é muito importante. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Por que o limite definido? Porque o máximo que ela vai pagar é R$ 400, então ela não pode pagar mais R$ 400. Então significa, quanto menos são as parcelas dela, por exemplo, pense em duas parcelas. Duas parcelas ela pagaria duas de 2.500. Só que se você pensa em 5 parcelas, você vai pagar 5 parcelas de 1.000. Né? Então ela vai pagar por mais tempo, ela vai pagar somente 1.000, tá? Por mês. Então, como ela quer pagar somente 400, tem um limite, né? Se ela, tipo, sei lá, para ela pagar infinitas vezes, ela podia pagar 5.000 parcelas de R$ 1, obviamente, mas não é o objetivo. Ela quer o mínimo de parcelas, né, que ela pode ter, tal que não comprometa os R$ 400 dela, tá? Então o que é que vai acontecer? Vamos lá. Vou colocar então o valor da parcela no valor de P. Se eu tenho uma fórmula, eu vou jogar a parcela que ela quer pagar em 400. Joguei direto na minha fórmula e vou fazer conta com isso, tá? Apesar de ser umas contas bem feias aí, ó. Vamos ver o seguinte, vamos só organizar isso aqui para deixar bonito, para ficar fácil pra gente. Vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer, observe que os 5.000, ele é 5 vezes 1.000. E por que eu faço isso? Porque tem 3 vírgulas aqui atrás, ó. Tem 3 casas decimais. E a gente sabe que cada zero desse aqui anda a vírgula para a direita, né? Então cada um desses zeros vai andar essa vírgula aqui para a direita. Então vai ficar 5 vezes 1, 2, 3. Ó. 3 zeros andou a vírgula 3 vezes para a direita, virou 13. Massa! Então já tenho 65 vezes 1,03 elevado a n, dividido por 1,03 elevado a n menos 1. Isso tudo é igual a 400. Não mexi nos meus 400, que é o valor da minha parcela. O que é que eu preciso fazer agora? Meio pelos extremos, né? Então vai ficar, então, esse vezes esse vezes esse. Aqui embaixo tem 1, né? Meu númerozinho aqui escondidozinho, porque ele está multiplicando, dividindo qualquer número, não se altera esse número. Então vai ficar 1 vezes esse rapaz e 400 vezes esse rapaz. Vou dividir aqui meu 4, só por questão de organização. Então, 400 vezes isso aqui, ó, vê que é uma distributiva. É 400 vezes esse cara, que dá 400 vezes esse cara, e 400 vezes 1, que dá 400. Então, 400 vezes 1,03 elevado a n menos 400. E do lado de lá vai ficar 1 vezes esse cara, é só repetir esse cara. 65 vezes 1,03 elevado a n. Show de bola! Então o que é que vai acontecer aqui? Só preciso organizar as contas. O que é que eu vou fazer? Vou jogar esse cara inteiro aqui, ó. Ver que ele tem 1,03 aqui e aqui também, né? Esse cara também tem aqui, ó, 1,03. Então esse cara vai passar para lá. Vai ficar 400, 1,03 elevado a n, menos 65,03 elevado a n. E esse cara aqui eu joguei para lá, ó. É menos 400, vai para lá, virar mais 400. Foi. Então se eu tenho isso montado, o que é que eu posso fazer? Veja aqui. Esse cara aqui já quer 400, menos 65. Ou seja, é 400 de um trambolho aqui, menos 65 desse mesmo trambolho. Então eu posso subtrair, né? Então vai ficar 400 menos 65, então eu tenho 335 desse trambolho. Né? Eu tenho 400 pirulitos, menos 65 pirulitos, eu teria 335 pirulitos. Tá? Que esse meu pirulito aqui, na verdade, é só a maneira didática de representar o meu 1,03 elevado a n. Tá? Só tô apelidando esse trambolho aí, tá? Então, tenho 335 desse trambolho, 400 repete lá de lá. O que é que eu preciso fazer agora? Duas coisas, ou você pode passar dividindo aqui, ou já pode aplicar log. Eu prefiro aplicar log aqui direto, que aí na hora que eu aplico o log do lado e o log do outro, o que que acontece? Ó, veja o seguinte, na hora que eu aplico o log de um lado e o log do outro, vai acontecer logo o seguinte. Na hora que eu apliquei o log de lá, primeiro que quando eu tenho um log aqui no logaritmando, eu tenho uma multiplicação dentro desse logaritmando, vai separar em dois logs, ou seja, vai separar numa soma de dois logs. E o log do lado de lá, o que é que vai acontecer? Só repetir, não tem nada demais para fazer. Ok, então meu logaritmando multiplicando separou em soma de dois logs. O que é que eu
tem para fazer aqui? Primeira coisa é baixar esse N, eu só preciso então derrubar esse N que está em cima, vai ficar N log desses 1,013, né, que estava até chamando de trambolho. O cara que repete, o cara lá também repete, vai ficar então log desses caras, e aí eu só preciso usar os valores que ele deu na questão. Porque o log desse cara falou que era 2,525, o log daquela ali 0,005 e o log do cara lá também do 400 2,602. Então tem um log de todo mundo aí. Show de bola. O que é que eu faço agora? Multiplico todo mundo por 1000, cara. Porque na hora que eu multiplicar todo mundo por 1000, o que que eu vou ter? Eu vou ter todos os meus números sem casas decimais. Cara, eu sou muito preguiçoso. Eu não trabalho com número decimal. Eu tenho preguiça, não gosto. Pronto, vou multiplicar todo mundo por 1000. Vai ficar 2.525 vezes 2,525. Vai ficar então 2.525. Aqui vai passar, vai virar 5, ó, bom demais. Aqui vai ficar 2.602. E apesar de números grandes, na hora que eu passo para lá, que ele fica subtraindo, ele está somando, vai para lá subtraindo, a subtração dá 77. Então tem o 5n, né? Repetiu aqui, repetiu. Passa então agora o 5 que está multiplicando, dividindo, então vai ficar n, vai ficar 7 sobre 75, 77 sobre 5, que isso dá 15,4. Então quando eu vou procurar lá, pô, não tem 15,4, mas é claro, cara. Não existe uma parcela quebrada, não faz sentido. Você tem que pagar, você paga a primeira, a segunda, a terceira, um número inteiro. E positivo, cara, você não paga parcelas negativas, né? Ah, vou voltar no tempo. Não, são parcelas que você paga futura. E é um mês, 2 meses, não existe um mês e meio, não. Um mês e meio, na verdade, é um mês e 15 dias. É tudo número inteiro, né? Então, na hora que eu trato de mês, é um número inteiro, uma parcela no número inteiro ali, cravado. Então, 15,4, se eu pagar no 15, no mês 15, o que é que vai acontecer? Minha parcela vai ser um pouquinho maior do que 400. Por que vai ser um pouquinho maior de 400? Porque lembra quando eu falei que quanto menor a parcela, maior o valor da parcela, né? Porque menor o número de parcelas, maior o valor da parcela. Não é porque quanto mais rápido eu pago, né? Maior vai ter que ser o preço dessa parcela para que eu liquide toda a minha dívida. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pagar um pouquinho depois. Então, vai ser no mês 16, vou pagar 16 vezes, vou pagar um pouquinho abaixo de 400. E a alternativa correta, então, 16, letra D de doido. Show de bola? Vamos então para a quarta questão, que é o seguinte, ó, um contrato de empréstimos que prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, concede-se a uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a um juros composto de taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V, determinado pela fórmula. Então tem uma clássica fórmula aí de juros compostos. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, uma taxa de juros I igual a 1,32 ao mês, junto com a 30ª parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor dessa parcela. Então ele deu uns dados aí, então que parcela é essa que poderá ser antecipada junto com a 30ª, né? Então o que vai acontecer, cara? Pô, tu vai pagar uma parcela que vai ter o mesmo valor da 30ª. Só que ela não deveria ter, ela deveria ter um valor 25% maior, né? Porque ela tava lá em cima, cara. Então, ela, em relação a ela vai ter um desconto de 75% nela, né, de 25% nela, ou seja, vai valer só o valor de 75% nela mesmo. Então, vou pegar ela e ela vai ter que ser igual a V30. O valor dela vai ter que ser igual a da 30ª, né? Então, quando eu pegar essa parcela, que eu pegar somente 75% dela, tem que valer o mesmo valor da 30. Então, vamos lá, vamos construir essas parcelas. Dada a fórmula de juros compostos, vamos escrever V30 primeiramente, né? Sabendo que a taxa é 1,32%. Vou fazer o seguinte, ó, se é 1,32%, é 1,32 por 100, né? Você está dividindo aqui, então essa vírgula vai andar duas vezes para o lado esquerdo, então isso vai ficar 0,0132. Show de bola é o valor dessa taxa. E então o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui na minha equação, sabendo que a parcela é 820, né? O valor fixo dessa taxa, valor dessa parcela aí, 1 mais 0,0132 elevado a 30, que no caso é a 30ª parcela, é o número dela, né? O mês dela. Show de bola, vou só somar aqui 1 mais 0 dá 1, massa, então ficou 820, 1,0132 elevado a 30. Show de bola, então o valor da 30ª parcela. Então qual o valor dessa parcela VX? Que parcela é essa? Que 75% dela, ou seja, 75% dela é o mesmo valor do V30. O que vai acontecer então? Vamos fazer o seguinte,
75% dessa VX é V30. Vamos fazer essas contas aqui. Primeira coisa, vou dividir aqui por 25, que dá 3, por 25, que dá 4, né? 3 vezes 25 dá 75, 25 vezes 4 dá 100. Simplifiquei aqui, é tchá e é tome. Morreu. Então 3 quartos de VX igual a V30. Então vou trocar aqui, o VX é o tempo, né? Então no lugar de 30 eu vou colocar X. Então vai ficar 820. 1,0132 no lugar de 30x, é o tempo dessa, né? Que eu quero inclusive saber que tempo é esse. 30, só repetir. Show de bola aqui, vou logo tchá e tome. Tá multiplicando de um lado, tá multiplicando do outro. Cortei dos dois lados da balança, morreu. Show de bola. Então tem 3 quartos desse trambolho aqui. E esse trambolho lá elevado a 30 do lado de lá. Então vou partir meu quadro no meio, vai ficar 3 quartos desse cara, desse trambolhozão aqui. E 1,0132 elevado a 30. Show de bola, o que é que eu vou fazer aqui? Vou logo aplicar LN dos dois lados. Por que LN dos dois lados? Porque ele deu LN desses números aqui, né? Ele deu LN desse cara, que é 0,0131, e deu desse cara de uma maneira disfarçada, a gente vai ver. Vamos lá, então, vai ficar LN. Se eu tenho uma multiplicação no logaritmo, separa como a soma de dois logaritmos. Igual ao LN lá, só repetir. Show de bola. Então, eu tenho esse cara aqui, só que tá de um jeito disfarçado, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos logo derrubar o X aqui pra frente, que na hora que eu derrubo, vai ficar LN só do rapaz. E o 30 também derrubo pra frente, vai ficar LN do 1,0132, que ele deu esse log aí. E vamos lá, vamos no nosso disfarce aqui. O que acontece? O LN de 3 sobre 4, ele vai ser o menos LN de 4 sobre 3. Observe que LN de 4 sobre 3 é LN de 4 menos LN de 3, né? Se a multiplicação é a soma, a divisão é a subtração. Show de bola, se eu multiplico tudo por menos 1, o que é que vai acontecer? Vai ficar menos LN de 4 terços, e aqui o menos vai ficar mais, e o mais vai ficar menos. Então vai ficar mais LN de 3 menos LN de 4. Show de bola. E aqui, já que a divisão, na verdade, aqui é a subtração de 2 logos, então a subtração de 2 logos vai voltar a ser uma divisão. Então vai ficar menos LN de 4 terços igual a LN de 3 sobre 4. Show de bola. Então eu tenho que o meu LN que eu quero é menos LN dado. Então vai ficar menos 0,2877. Show de bola. Vou substituir esse LN aqui, então vai ficar menos 0,2877 mais x vezes esse cara aqui, o LN desse cara é 0,0131, massa, e 30 vezes 0,0131. Mais uma vez, eu odeio trabalhar com números decimais, vou multiplicar tudo por 10.000. E o que é que vai acontecer? Na hora que eu multiplico tudo por 10.000, essas caras aqui vão sumir, ó. 1, 2, 3, 4 casa decimal, vai sumir essa vírgula. Esse aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, vai sumir. E do lado também, ó. 1, 2, 3, 4, sumiu. Então, todas as minhas casas decimais. Então, vai ficar menos 2877, x vezes 131 e 30 vezes 131. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Mas é 30, não é 3? Não tem problema. Se tem um zero aqui, a vírgula anda para a direita. Então vai acrescentar um zero aqui, ó. Pá! Show de bola. Então eu tenho 3.930. E o que acontece? Se esse cara tá negativo, ele vai para lá, fica positivo. Mas se do lado de cá, só repetir 131x. Então vou somar lá aquele pessoal. Vamos somar aqui, ó. 0 mais 7 dá 7. 3 mais 3 dá 10. Então fica um 0 e vai 1. 1 com 9 dá 10. Com 8, 18. Vai mais 1. 1 com 3 dá 4. E 4 com 2 dá 6. Repete o 131x. Massa, então vou passar esse 131 dividindo. Vamos fazer também essa conta aqui. Pra você ver os processos, já que essas contas não são contas tão triviais, né? Como encurtar esses tempos aí. E aí, vamos lá. 6.807 dividido por 131. Massa, então vamos lá. Um número bem próximo aqui, em vez de 130, pensa no 130, porque no 130 você pensa no 13, que 13 vezes 5 dá 65, então 130 vezes 5 dá 650, né? 650 é bem abaixo aqui do meu 680, que é onde eu vou começar a dividir, então 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, e 5 vezes 1 dá 5, com 1 dá 6, então só subtrair aqui, na hora que eu subtraio, 5 para 10 dá 5, vem 1 para cá, 6 para 8 dá 2, e 6 para 6 dá 0, só baixar meu 7. Se eu baixar o 7, 257, que é o cara que chega próximo, pô, o 2 vai passar, né? Vezes 2 aqui dá 262, mais ou menos, então vai passar do cara. Então o que é que eu vou fazer? Boto somente 1, que aí 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, e 1 vezes 1 dá 1 mais uma vez aqui, subtrair. Então vai repetir aqui, ó. 1 para 7 dá 6, 3 para 5 dá 2, e 1 para 2 dá 1. Beleza, meu resto vai ficar vírgula aqui, eu ia continuar as contas, mas essas contas não são importantes. Por que não são importantes? Porque isso é um número de parcelas, cara. Assim como na questão anterior, o número de parcelas não é um número quebrado, é um número inteiro, positivo, obviamente. Então o que é que vai acontecer, já que é um número natural? Eu vou ter que pensar numa parcela que ela tem um desconto maior do que 25%. Só que se for uma parcela muito próxima, não vai ter um desconto bom. Então se eu pensar na parcela 51, ela vai ter um desconto um pouquinho abaixo de 25%.
né? Porque é uma parcela menor do que a parcela real, né? Que tem uns quebrados aqui uns dias, né? Só que isso não importa. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pagar na parcela um dia à frente, que ela vai ter um pouquinho de 25%, a mais de 25%, mas isso é que ele quer, é que essa parcela, a condição que ele quer é que desde que o desconto seja superior a 25%. Então, qual é a parcela mínima ali que o desconto seja superior a 25%, e essa parcela é a 52ª. Então, letra C de coisa. Show de bola, então vamos para a última questão, agora sim, questão 5, e ele fala o seguinte: Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local MS de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então tem as descrições aí para o terremoto, isso não vai ser tão importante agora, só precisa saber o valor da magnitude e analisar aqui quão forte é esse terremoto. Show de bola! Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS, deu a fórmula aí, em que o A, né, que está aqui dentro do log, ele representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo, no caso em micrômetro, e F representa a frequência dessa onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e a frequência de 0,2 Hz. Utilize então 0,3 para aproximação de log de 2 e de acordo com esses dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como, então eu vou colocar os valores dados simplesmente dentro da minha questão e saber qual a magnitude desse terremoto. Então vamos lá, que é o seguinte, qual é a classificação desse terremoto? Então vamos lá, vamos descobrir a magnitude, porque ele falou que a equação da magnitude é essa e disse que a amplitude é 2.000 e que a frequência é 0,2. E a gente já sabe que toda vez que eu multiplico por um número aqui de 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, colocando que tem uma quantidade de zeros aqui, quando eu multiplico, essa quantidade de zeros faz com que a vírgula ande para a direita. Então vai andar 1, 2, 3, já que são 3 zeros. Então ela vai andar uma casa aqui e vou ter que acrescentar mais 2 zeros. Show de bola. E 2 vezes 2 dá 4. Então vou ter o log de 400. E agora sim eu separo o log de 400 como log de 4 vezes 100. Por quê? Porque na hora que eu tenho 4 vezes 100, eu posso separar como a soma de dois logs. Então vai ficar log de 4 mais log de 100. Show de bola. Se eu já tenho isso pronto, eu tenho que log de 4 é 2 ao quadrado. E o log de 100 é 10 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque ele deu o log de 2, é 0,3. E o log de 10 é 1. Né? O log de qualquer número na base dele mesmo é 1. Show de bola. Então o que é que vai acontecer? 3,30, né, mais esse log de 2, eu vou derrubar o 2 aqui e vou derrubar o 2 de lá. Então vai ficar a magnitude, que é 3,30, igual a 2 vezes o log de 2, mais o log de 2 vezes o log de 10. Show de bola. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Então 3,30, derrubei os 2 aqui, o log de 2 ele deu que é 0,3, e como eu falei aqui, a base, quando não está aparecendo essa base é 10, né? Então log de 10 na base 10. A gente sabe que é 1, o log de 2 ele deu como 0,3, vamos só fazer as contas. 2 vezes 3 dá 6, né? 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 1 dá 2. Massa, então vai ficar 3,30 igual a 0,6 mais 2. Vou só somar todo mundo aqui, né? 6 mais 3 dá 9, né? Esse 6 aqui poderia ser um 60 também, não importa a quantidade de casas que eu boto lá para a direita. Então 30 mais 60 daria 90, então daria 3,90 e o 2 dá 5,90, então a magnitude é de 5,90. Vamos então olhar para nossas alternativas. Desses caras aqui, quem é que é menor, ou melhor, quem é que é igual? Qual magnitude tem 5,90? Quando eu vou olhar justamente na alternativa moderado, ele é menor e igual a 5,90. Então, se fosse um pouquinho a mais, né, ele seria grande, né? Mas como ele não pega do 6 para frente, né, ele está pegando justamente do 5,9 para baixo, então 5,9 para baixo, esse cara aqui é um cara moderado. Então a alternativa correta, letra C de coisa. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Essa é toda a minha lista 2, que é a minha lista de logaritmo, tá? Então, se você ainda não tem minha lista, é só se cadastrar no site, o link está aqui na descrição. Na descrição, você vai receber vai ter acesso à minha apostila, né? Então, minha apostila 1 está lá completa com questões que são frequentes no Enem. Ainda vai ser cadastrado para receber toda semana minhas listas, que são totalmente gratuitas. Um abraço do professor.